duas canetas lá para nós? Boa noite, pessoal. Pontualmente às 19 horas, como de costume. A gente está terminando de se arrumar aqui, mas já abrimos aqui nossa live para deixar todo mundo à vontade para deixar os nomes para a corrente médica, perguntas que surgirem. Estamos esperando a participação de vocês. Hoje com o Babá de volta, graças a Deus. Só eu estava com saudade? Escreve aí na live, quem mais estava com saudade do Babá? Bom, então tirando aí um minutinho para começar agradecendo a presença de todos que aqui estão conosco. De alguma forma eu estava com vocês nessas últimas 3 semanas, nas 3 últimas sessões do nosso grupo kardecista, espírita, Raízes e Caminhos. Eu estava com vocês acompanhando e eu acredito que seja muito importante eu abrir essa noite, dar-me-ei aqui a liberdade de começar essa noite um pouco diferente do habitual, né? Eu sempre já inicio falando, olha, vamos entrar em tal capítulo, em tal livro, etc., leio e abrimos debates. Mas essa noite, devido à intensidade do que eu vivenciei nessas últimas semanas, e graças a Deus eu fui muito agraciado com questões ligadas não apenas às nossas atividades semanais de Umbanda, nas nossas 4 giras de Umbanda, mas também muito, inclusive, aqui da nossa atividade do Raízes e Caminhos. Obrigado, minha filha. Deus abençoe. Então, é necessário nós entendermos que, a partir de hoje, nós estamos entrando em uma nova etapa, um novo momento. E como eu venho aprendendo em todos esses anos de trabalho espiritual, cada nova etapa, cada novo assentamento, cada novo adereço que demonstra um novo grau, o que mais é cobrado de nós é justamente mais humildade, mais seriedade, mais cuidado para trabalharmos cada vez mais firmes. Então, eu preciso conversar com vocês todos hoje um pouco sobre isso. Nós passamos praticamente 4 meses, do mês de fevereiro, quando nós iniciamos as nossas atividades, até agora o mês de junho, com muitas questões teóricas. Eu procurei trazer para vocês muitas questões teóricas e eu percebo, graças a Deus, que eu estava ali arando em terreno fértil, porque eu percebo que vocês amadureceram, vocês me ouviram, vocês prestaram atenção, começaram a entender esses conceitos espíritas. Mas, durante essas últimas 3 semanas, durante o meu recolhimento, eu percebi que eu falhei enormemente em uma questão fundamental, que, na verdade, é a base de todo o trabalho espiritual. O trabalho espiritual só consegue atingir o seu objetivo. A validade espiritual fundamental, seja aqui ou seja nas nossas giras de Umbanda, quando nós estamos diretamente alinhados com os princípios da filosofia de Jesus Cristo. Eu sei que falando assim parece uma coisa de outro mundo. Mas e as entidades? Se nós formos por esse caminho, nós estamos sendo parte daquelas pessoas menos esclarecidas que querem colocar como se, ao reverenciar, ao entender, ao dar o devido crédito às entidades, nós estamos falando que elas estão contra a Jesus. Ou, o contrário, se estamos seguindo a filosofia de Jesus, estamos abandonando nossas entidades. Não. Eu até hoje nunca vi nenhum caboclo, nenhum preto velho recomendar a vocês que vocês buscassem a vingança. Eu nunca vi nenhum caboclo, nenhum preto velho, eu nunca vi nenhuma entidade que nós conhecemos aqui recomendar a vocês fechar a porta na cara de quem vem lhe pedir o perdão. Eu nunca vi nenhuma entidade falar para vocês que vocês devem sempre achar que estão certos e nunca abrirem espaço para pensar onde estão os seus erros. Portanto, na verdade, o que todas as entidades trazem para nós é exatamente a filosofia de Cristo.
Às vezes nós falamos assim, um filho de Xangô é muito... Exige-se muito desse filho de Xangô, que ele ande correto. Do contrário, ele será cobrado, castigado. É um erro. Está totalmente errado esse conceito. Eu sei que 3 semanas atrás eu falava isso. Mas é assim, a vida é assim, a gente aprende. O problema não está aí. Eu explico esse ponto especificamente, eu explico para vocês. O filho de Xangô, ele tem por tendência a ser extremamente exigente com o mundo. Ele quer que tudo esteja correto, organizado, arrumado, aconteça da forma certa. Se não tiver certo, ele fica bravo. Ele se irrita. Quanto menos conhecimento sobre essa questão que eu estou levantando agora ele tem, mais impiedoso ele é. Mais ferrenho ele é contra qualquer pessoa que erre com ele. O que o universo faz com você? Quando você erra, ele vai te dar a mesma moeda. Porque Jesus disse, eu não venho aqui para destruir a lei mosaica. Então precisa também um pouquinho de conhecimento aí bíblico um pouco mais aprofundado. Moisés, milhares de anos antes, trouxe uma lei de Deus, que foi colocada de uma determinada forma, porque, afinal de contas, naquele momento a humanidade só poderia se submeter a leis que fossem pavorosas, olho por olho e dente por dente. Com ferro feres e com ferro será ferido. E aí, ao entender o Evangelho de Cristo, ao ser atingido em uma face e de a outra, dá uma falsa impressão que ele está contradizendo o que Moisés disse. Mas ele não está. Porque, na verdade, quando ele diz, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, é exatamente essa mesma questão. Se eu quiser levar em conta que na vida, com ferro fere, com ferro será ferido, esse mínimo erro que eu cometa, eu serei ferido com ferro também. Porque é assim que eu respondo ao universo. Quando alguém erra comigo, eu vou com o machado e quero cortar a cabeça dele. Então, o universo me responde exatamente da mesma forma. Quando eu erro, não há espaço para negociação. Você vai ter que pagar pelo seu erro agora. E uma pessoa que é muito mais tolerante com os erros ao seu redor, o universo será naturalmente muito mais tolerante com ele também. Então o conceito de com ferro fere, com ferro será ferido, de Moisés, está em voga. Mas o que Jesus vem nos ensinar então? Olha que eu estou levantando um ponto apenas. Veja quanto nós temos a estudar sobre isso. Jesus vem falar, se você foi atingido em uma face, dê a outra. Porque no dia que você também atingir alguém, você também será perdoado. Como que eu posso esperar que quando eu erro, me perdoem, se eu não perdoo? Aliás, tem uma passagem bíblica sobre isso. Que o cidadão, uma parábola, o cidadão foi à frente do faraó, tinha uma dívida, e ele falou, está perdoada a sua dívida, você não precisa ficar na prisão, pode ir embora. Quando a pessoa dali saiu, encontrou com uma pessoa que devia a ele. E disse, não, você deve me pagar até o último centavo, ou então ficará na prisão. Isso rapidamente, através da fofoca ou da boca alheia, não se importa, chegou de volta no faraó. Ele falou, traga esse servo de volta aqui. Servo mau. Eu lhe perdoei, mas você não teve capacidade de perdoar a quem lhe devia. Então agora você também será colocado na cadeia. Não é exatamente disso que estamos falando? Perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aliás, quem acompanha alguma coisa de rede social viu que foi exatamente isso que eu escrevi, porque foi o maior ensinamento que eu tive nessas últimas 3 semanas. Eu escrevi isso na minha postagem assim que eu saí daqui. Eu disse, saio daqui mais puro, mais conectado. Perdoem os meus erros, porque eu já perdoei a todos que erraram comigo. E vou me esforçar para nunca mais errar. Por mais que eu saiba que é impossível, a gente sempre vai errar. Mas eu estou mais preparado para perdoar aqueles que erraram comigo, para perdoar aqueles que ainda vierem a errar comigo. E a única maneira de fazermos isso é justamente nos entregando, estando mais livres.
deixamos isso andando. Então percebam a profundidade da necessidade de entendermos as palavras de Jesus. Era fundamental dar esse primeiro conceito para que vocês entendessem um novo momento. Até aqui, nesses 4 meses, nós trabalhamos muitas técnicas. O que é evocação, o trabalho mediúnico, animismo, psicografia. Demos o primeiro passo. Para isso, nós trabalhamos um livro chamado Livro dos Médiuns. É o manual prático de como trabalhar o Espiritismo. Agora nós entramos em um novo momento. Agora nós entramos num momento que é entendermos a palavra de Jesus dentro do Espiritismo. E eu digo a vocês que aqui estão, já digo isso hoje, sinto muito, estamos transmitindo, outras pessoas vão ver essa minha fala, mas eu tenho que falar. Sintam-se privilegiados por vocês entrarem em contato com esse conceito. Por quê? Ficou muito claro para mim que esse negócio de uma umbanda cantar ali Oxalá chamou e você ficar rodopiando no congá não vai te levar a lugar nenhum. Se não existir esse verdadeiro conceito filosófico de Cristo na sua vida. Isso é fundamental. Podem ter certeza absoluta. Porque, senão, no mínimo, é uma hipocrisia. E isso é uma reconstrução para todos nós. Para mim também. Porque eu sempre entendi, aliás, você editou um material, deve estar indo ao ar por esses dias, em que eu falava isso. Né? Que, para mim, Cristo era, lógico, um mestre, né? Um enviado, um mensageiro de Deus, evidente. Mas eu nunca tinha me aprofundado da maneira que eu deveria ter feito já há mais de 20 anos. E hoje, observando, engatinhando nessa questão, eu percebo que para nós conseguirmos uma palavra que eu uso muito, há muitos anos eu falo, desenvolvimento espiritual. O que é o desenvolvimento espiritual? O desenvolvimento espiritual é justamente a nossa condição, vejam bem, é justamente a nossa condição no desenvolvimento espiritual de nos tornarmos espíritos mais puros, de alguma maneira. Nos tornarmos espíritos mais puros. E nós só temos uma forma de nos tornarmos espíritos mais puros. É seguindo exatamente esse Evangelho de Cristo. Para isso, o que nós vamos fazer? Nós temos aqui um livro que nós vamos começar a trabalhar semanalmente, chamado Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sempre gosto de contar um pouquinho da história de livros, porque eu sou professor e eu acho que um livro clássico, ele sempre tem uma história por trás dela. Obrigado, mas é isso mesmo que eu preciso. Deus te abençoe. Esse livro aqui, ele faz parte da chamada coleção de Kardec, né? Então começou lá com o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, que é o nosso guia prático de trabalho, vamos chamar desse jeito. O guia prático de trabalho é o Livro dos Médiuns. Aí aparece Gênesis, aparece Céu e Inferno, que também é um livro fantástico, que futuramente a gente vai falar sobre ele. De uma vez por todas, entendermos esse conceito de para onde nós vamos depois do desencarne, com mais clareza. É um livro lindo, dividido em partes, em que nós temos ali espíritos felizes, espíritos intermediários, expiações na Terra. Fundamental esse material, mas para frente. E aí nós temos esse livro aqui. No momento que Kardec percebe que todos os espíritos sérios que vêm trazer a sua comunicação, eles começam falando, em nome de Deus, assim como Jesus nos ensinou, e vem discorrer a sua informação. Ou seja, digamos assim, para quem tem um ar mais acadêmico, ele sempre busca uma citação bibliográfica, nesse caso é Jesus, como uma base de confirmação daquilo que ele vai falar. E aí ele traz essa informação. Por que nós devemos agir desta maneira ou daquela?
Por que aconteceu determinada situação? O que levou um espírito tão jovem naquele momento, encarnado num corpo tão jovem, na tenra idade, a ser levado? Como que se explica uma situação como essa? E tudo isso tem explicação. E essas explicações nós já encontramos lá atrás do Evangelho de Cristo. Então esse material, ele começa a trazer para nós o seguinte: uma passagem do Evangelho de Cristo e a explicação espírita em cima dessa questão que é falada nesse momento. Tá certo? Essa é a ideia geral, a visão geral deste material do que nós vamos fazer. Com a abertura desse momento, tem tanta felicidade de receber tantas pessoas aqui essa noite que vêm participar conosco, nós estamos justamente em um momento de muita seriedade, de busca por ajudarmos. Como eu falava para um pequeno grupo que estava comigo, essa casa não é a única, existem outras casas que têm essa questão do trabalho de Umbanda e do trabalho kardecista. Em algumas casas, assim como a nossa, temos uma noite específica para o trabalho kardecista, o nosso grupo espírita kardecista Raízes e Caminhos. Acho que você percebeu que isso vai ganhar um corpo diferente. Então nós temos o nosso grupo, é na terça-feira, e eu fico muito feliz e lisonjeado de ver os meus filhos de Umbanda aqui conosco também, seja num primeiro momento por curiosidade, seja porque se sentem melhor, ou seja ainda porque começam a, de alguma maneira, sentir um chamado para pluralizar a sua mediunidade. Não apenas na incorporação de entidades, mas também em outras formas mediúnicas, como a psicografia, como a psicofonia, a pneumofonia e assim por diante. Através disto que eu estou falando para os senhores e as senhoras, eu estou querendo dizer o seguinte: no ritual de Umbanda, o médium é preparado para cuidar dos vivos. A gira, como assim é chamada, ela é toda preparada e lapidada para que pessoas cheguem aqui, tomem o seu passe, tenham a oportunidade de interagir com a entidade, conversar, abrir o seu coração, ter naquele momento, como se fosse, mal comparando, como se fosse um momento até mesmo no confessionário católico, por que não? Abrir o coração e dizer alguma coisa que ela considera um pecado, ou algo que fez de errado, o que posso fazer para corrigir o meu erro, e assim por diante. Ou apenas agradecer por estar aqui. Isso é a Umbanda. O kardecismo ele tem uma pluralidade diferente. Existe o momento do passe magnético, que acontecerá daqui a alguns minutos, sem problema nenhum, como se faz. Porém, o kardecismo se compromete também e talvez especialmente em ajudar os desencarnados. Aí é que está a diferença. E é por isso que a mediunidade de vocês que aqui estão agora precisa ser cada vez mais lapidada para atender a essa demanda. A condição do passe magnético já ficou claro, está lindo, está ótimo. Todos vêm trabalhando, ou no apoio fluídico, ou dando passe nessas pessoas que aqui chegam. Mas agora chega a hora de, sem medo e sem irreverência, sem brincadeira, não se vai fazer aqui nenhum tipo de invocação, chamamento de espírito em busca de fazer um teatro, um show ou algo do tipo. Mas a busca para que aquele espírito que precisa de um aconselhamento, de uma ajuda, de uma comunicação, muitas vezes ele até está em boas condições, em uma colônia espiritual, inclusive mais avançada do que a Terra, que é um local de expiação, que todos os livros que falam sobre o assunto no kardecismo concordam que é um planeta onde reina a maldade. E se nós aqui estamos, um motivo existe para estarmos aqui. E eu costumo comparar, desculpe as minhas comparações, as minhas analogias, meu filho Felipe, você me conhece, é mais ou menos como você morar
em São Paulo, eu sou paulistano, então vou pegar a minha cidade como exemplo. É lógico, você pode morar em Higienópolis, onde árvores frondosas, prédios de 9 ou 10 andares, dos anos 50, aqueles apartamentos enormes, com tacos bonitos. Mas você também pode morar em Heliópolis, até Ópolis também, né? Mas é outra história ali. Você está entendendo? Então, é lógico, o planeta Terra, eu entendo, claro, temos a Suíça e temos a Somália. Compreendo? Então existem lugares onde se sofre muito mais do que nós sofremos, por exemplo, no Brasil. Mas também existem países que são muito melhores do que o nosso caso. Então é evidente que dentro de uma mesma esfera espiritual, nós vamos encontrar diversos níveis diferentes, mas até certo ponto próximos. E espiritualmente falando, as pessoas ali, algumas comprometidas com o bem, algumas comprometidas com o mal, algumas, isso aí é colocado em classificação de espírito, algumas, nem o bem nem o mal, que vier tá bom. Vocês já ouviram pessoas que falam assim, do jeito que a pessoa me tratar, eu trato de volta. Não está conseguindo seguir o que se espera. Porque o que se fala no espiritismo é, devolva o mal com o bem. E às vezes é uma coisa tão boba, gente. Eu sou obrigado a dar um exemplo. Eu não gosto muito de ficar dando assim, exemplos cotidianos que me parecem meio piegas, mas hoje cedo eu tive um impulso, estava retornando para minha casa, saí logo cedo, muito cedo. Eu estava voltando para casa às 7 horas da manhã. Aí eu sabia que a minha esposa ia estar acordando naquele horário, eu falei, por que não? Vou parar aqui e levar alguns pãezinhos de queijo para ela tomar um café da manhã agradável. Eu entrei no supermercado tão feliz, estava eu feliz para comprar os pães de queijo. E a moça que me atendeu, ela estava em um mau humor, mas um ódio do universo absurdo. E eu falei, por gentileza, 10 pães de queijo dos pequenos. E a moça muito mal-humorada. E eu, a princípio, sendo tomado, veja como espírito, de um minuto para o outro, você vai do umbral, você vai para... Né? Sendo tomado por aquele eu do passado, eu falei, nossa, eu vou ser obrigado a maltratá-la. Mas aí eu pensei, é no pequeno, é no detalhe pequeno que eu tenho que crescer como espírito. Falei, não, é aqui que o mal eu vou pagar com o bem. Não é quando a pessoa, entendeu, assassinou um ente querido. Não precisa de tudo isso. Não peça para Deus provações tão grandes. Resolva em provações pequenas. Falei para ela, muito obrigado, viu, querida? Tenha um ótimo dia. Eu espero que você tenha um dia iluminado, que traga um sorriso no seu rosto. E fui embora. Talvez ela tenha até achado que foi provocação, mas não foi. De coração eu falei isso. Então eu falei, eu vou pagar o mal com ele, porque ela estava muito mal-humorada mesmo. Mesmo ela só mal-humorada, ela estava mais. Então, esses conceitos já mostram espiritualmente como nós somos, como nós estamos. E se nós olharmos com bastante atenção, cavarmos dentro de nós vamos ver que todos nós estamos, de alguma maneira, contaminados. Contaminados. É lógico, como diz uma frase do livro Os Mensageiros, psicografado por Chico Xavier, está falando hoje da versão, né? Todos os seus bons atos serão seus advogados no futuro. Lembra dessa frase, Felipe? Todos os seus bons atos. Então, claro, por quê? Porque está provado que ninguém é totalmente mal e nem é totalmente bom. E aí que você vê que existem realmente espíritos que chegam aqui na Terra para trazer alguma coisa diferente de uma hora para outra. Aquele símbolo anos 60 que a pessoa acha que é coisa de hippie, né? Dividido, preto com ponto branco, branco com ponto preto, né? Não tem nada de hippie nisso daí. Não é uma coisa muito mais antiga e que está falando que todo mal tem uma parcela de bem e todo bem tem alguma parcela de mal. Não existe essa pureza ou essa coisa totalitária neste plano em que estamos, que só reine o mal ou só reine o bem. Tanto é assim que, por pior que tenham sido os nossos pecados, no momento do desencarne, se buscarmos o perdão sincero e verdadeiro de Jesus e de Deus, a mão se estenderá e você terá a oportunidade de reescrever a sua história. Porque isso também é muito claramente colocado nos livros de Kardec. Deus não é inexorável.
Ou seja, ele não coloca de uma forma e agora você está rotulado por toda a eternidade a viver no lodo, na lama, etc. Inclusive conhecemos aqui entidades que trabalham com essa questão. Se ali, o que a entidade que trabalha nessa área, você já teve a oportunidade de conversar muito com ele, lhe disse várias vezes, eu só guardo a pessoa ali enquanto for para guardar. Em algum momento chega a informação que é para resgatar a pessoa. Vai embora, siga. Ninguém vai ser mantido ali mais do que deve ficar. Mas o tempo é de cada um. Então, nós estamos em um momento do nosso grupo kardecista que agora transcende a técnica. A parte técnica já falamos bastante. Fazer a evocação, quando que pode, algumas coisas, até alguns trechos que foram lidos nas últimas semanas, eu diria que até meio bobos, né? É possível mais do que um espírito se manifestar ao mesmo tempo? Falava isso hoje com você. Claro, se tiver 30 médiuns, 30 espíritos podem se manifestar, é evidente, né? Não resta dúvida. Mas o que nós precisamos agora? Lembrem-se, o que eu falei 10 vezes hoje, né? Que a Yalosan fala aqui, o pai não dá ponto sem nó. Eu fui colocando aqui um jogo de xadrez com vocês. Quando eu trabalhei com vocês, as questões que falavam sobre moral do médium, é aí que existe uma questão importante. Como que o interlocutor vai conseguir ajudar, vai conseguir levar um espírito sofredor a entender a luz, a entender a filosofia de Cristo, se ele próprio não está disposto a entender isso? Vocês conseguem compreender o que eu estou falando? Ou seja, é fundamental nós nos forjarmos, nós nos prepararmos para isso. O nosso grupo aqui está disposto a trabalhar. E é isso que eu venho falando. Nós estivemos juntos no domingo, mas eu estou trabalhando nisso já há mais dias, pedindo a Deus, confie em nós. Mande seus filhos que precisam de ajuda, porque nós queremos ajudar. E como, posso citar até a dona Irã Barbosa, Deus dá o frio conforme o cobertor. A frase de Jesus é um pouquinho diferente dessa, mas o resultado é o mesmo. Minha gente, se tivermos fé e humildade acima de tudo, sempre vamos saber que só vai chegar até nós o que nós estamos em condições de resolver. Vamos ter medo. Chamamos, pedimos. Ah, pai, mas como que vai ser? A gente faz aqui, chama e não existe nenhuma manifestação. Perfeito. Há de ter um motivo para isso. Precisa saber tudo? Vai ser igual criança aqui. Eu falo, não pode mexer no celular agora. Mas por que não pode? Eu falei que não pode. Não tem explicação. Depois vai saber o porquê. Né, Manzi? Tá bom? Vocês entenderam esse conceito? Ótimo. Então nós vamos agora, pelo nosso horário, estamos indo bem, graças a Deus, está com tempo. Eu gostaria de abrir, olha, só que para nós sermos assim, bem assertivos, tá? Eu gostaria de abrir a possibilidade de perguntas, tá? Vamos deixar assim, comentários para daqui a pouco. Perguntas que a Priscila tenha e perguntas, vou começar hoje, perguntas justamente, está com uma assistência tão linda, um grupo tão lindo aqui em volta de nós, para que vocês possam fazer perguntas inicialmente, para que eu possa dar resposta sobre esse primeiro momento. Ainda nem fiz leitura nenhuma, mas era fundamental que se embasasse, se entendesse aonde a gente está indo. Pegar só o livro e falar, vou ler o Evangelho do Espiritismo, eu acredito que seria uma coisa muito fraca. Então, para começarmos uma coisa mais, diria assim, quebrar o gelo, talvez a Priscila tenha alguma pergunta para nos fazer. Não, na live, por enquanto, não temos perguntas. Mas você tem alguma sua? Só comentários de muita saudade, que o senhor está muito fofinho. Nossa, obrigado. Eu tenho, na verdade, não sei se é uma pergunta, mas me chamou a atenção quando o senhor falou do espírito puro, quando a gente normalmente usa espírito evoluído. Eu queria entender a escolha de palavras, se ela é proposital ou... Não, veja bem. Aí existem algumas questões. Para meu arco professoral, eu vou tentar organizar isso daí. A primeira coisa que existe de acordo com os estudos,
nós percebemos que existem pelo menos 10 classes diferentes de espíritos. Então você vai encontrar desde espíritos comprometidos a fazer o mal, eles têm prazer em fazer o mal, exclusivamente. Tem prazer em ver reinar a discórdia e a desgraça. Lembrando que o termo desgraça é uma das piores palavras que alguém pode usar, porque desgraça significa sem a graça de Deus. Então, cuidado ao usar essa palavra. Quando eu uso, eu sei muito bem o que eu estou falando. Então, ele quer a desgraça reinando no universo, se ele pudesse. Aqui não tem poder para isso. E eu já vou pular o extremo oposto, que são entidades. São espíritos comprometidos exclusivamente com a vontade de Deus. Não tem assim, ai, que dó, que a pessoa vai morrer. Não. Você falava sobre isso hoje, filho, daquela questão de um relato, um livro chamado Os Mensageiros, que foi feito um filme. Ganhou uma nova chance. Isso, a pessoa estava lá, mas você viu que aquele espírito que era ali o líder do grupo, né? Você viu que ele estava preparando o desencarne. Só que daí ele não tem. E o outro rapaz questiona, né? Nossa, mas a gente veio aqui para matar ele. Não, vai matar. Veio aqui para ajudar no desencarne, porque ele sozinho não vai conseguir. O fluido vital dele, tanto que você viu que começaram a chegar esses espíritos trevosos, queriam se apoderar daquele espírito que ia desencarnar. Só que no momento que ele percebeu um movimento espiritual diferente, ele falou, alguém intercedeu, uma intercessão superior a mim. Então, não cabe mais a mim. Pronto, encerra-se aqui. Ou seja, é desígnio de Deus, é justo. Eu costumo colocar assim, para nós advogados, doutor, costumo dizer assim, aquela nossa frase, decisão de juiz não se discute, se cumpre. Concorda? Então pronto. Decisão de Deus não se discute, se cumpre. Se Deus determinou que é assim, é assim. Amai Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a si mesmo. Várias vezes Jesus diz, esse é o desígnio básico do universo. Que já vinha da lei mosaica. Então, há um porquê nisso daí. Aí você vai colocando aí na ponta do lápis, né? Só pegar de Jesus para cá, né? 2026 anos, e os caras ainda não entenderam isso de jeito nenhum. É do jeito que é. É do jeito que é. Vai acontecer. Então, esse espírito, que aqui nós chamamos de entidade em outros momentos, né? Que é isso, é nesse ponto que eu bato. Quando nós estamos falando aí de um caboclo, de um preto velho, etc., são entidades comprometidas com os desígnios de Deus. Então, claro, a gente chega lá e fala, nossa, minha vovozinha está adoentada, ajuda, não sei o quê. Para quem é mais assim, sacado na Umbanda, pela resposta da entidade ele já entende. Fala, não, vamos fazer de tudo para trazer consolo, compreensão para a família. Não vai dar. Não tem o que fazer. Já ficou claro, não vai dar para resolver. Por quê? Porque existe aí um fluido vital que está se extinguindo. E está na hora de existir no próximo passo. Que inclusive no livro Mensageiros é falado, existe hora para viver e existe hora para morrer. A partir do momento que nós conseguimos realmente, como espíritas, entendermos que o nosso dia a dia de trabalho está entre dois mundos, velados apenas por um véu, por uma cortina semi-transparente, que para alguns, inclusive, é muito fácil de enxergar do outro lado. E que esse movimento espiritual, ele é mais ou menos, meus filhos, igual quando o Babalorixá não estava aqui, estava ali atrás. Estava aqui do lado, mas não podia fazer nada por você. Não podia te dar um abraço. Não podia vir aqui te ajudar. Para cada um aqui, não podia ir ali na cozinha com você, fazer não sei o quê, não podia vir aqui te ajudar quando você estava fazendo uma palestra, não podia bater o adijá para você incorporar melhor. Ele está velado, mas ele está vivo. E eu acho incrível como algumas pessoas que acreditam professar a filosofia espírita, e é aí que eu estou batendo na tecla, como que uma pessoa fala que ela é umbandista, que ela incorpora, etc., se ela não se entrega para entender
que o desencarne é apenas um estágio. E essa pessoa, quando passa pelo desencarne, do outro lado, ela vai simplesmente reacender uma chama de acordo com tudo que seu espírito se comprometeu a fazer. Quando eu estou falando se comprometeu a fazer, minha gente, eu estou falando assim, no dia a dia, eu dei exemplos hoje já para vocês sobre isso, na nossa conversa informal, antes da nossa reunião formal aqui. As oportunidades sempre aparecerão para nós, para sermos bons ou ruins. Cabe a nós escolhermos o que nós vamos fazer. Ninguém é obrigado. O livre-arbítrio está aí para isso. O que eu lhe falei outro dia, minha filha? Eu nunca tive medo, isso eu nunca tive mesmo. No terreiro, você me disputa falar isso há muitos anos. As entidades leem, realmente, às vezes você vai se comunicar com uma entidade, ele fala, por que você está tentando falar, rapaz? Já entendi tudo que você está dizendo. O pensamento já foi. Então ele pega o seu pensamento. Eu nunca tive medo da entidade pegar o meu pensamento. Por quê? Porque eu sei que o meu pensamento a respeito do terreiro sempre foi puro. Eu sei quais são minhas intenções aqui. Agora, uma pessoa que quer manipular a fé, uma pessoa que quer se aproveitar de pessoas, aí essa pessoa está com problema. Porque você consegue, talvez de forma eloquente, etc., você pode até enganar muitos encarnados. Agora, do lado de lá, meu caro, você está comprando um problema espiritual que eu não queria estar na tua pele a hora que você... E, inclusive, como eu falei, nessa questão de céu e inferno, esse livro, Céu e Inferno, fantástico, que existem as expiações em terra. Porque também as pessoas estão dizendo, não, então vamos cadernar toda a vida, né? Que daí a hora, só depois que morrer, que vai dar errado. Você que pensa. A maneira, né? Isso aí, uma frase bíblica também, né? Deus trabalha de forma misteriosa, né? Então, quando você menos espera, você está sendo colocado em situações ainda em terra que você já está pagando por outras coisas. Mas eu sei que é bastante desafiador esse pensamento. Consegui responder de alguma maneira? Muito prolífico, talvez. Temos mais uma aí? Temos mais duas. A Isa pergunta se assim que morremos o corpo ainda fica soltando o fluido vital. Ah, sim. Boa pergunta. Na verdade, as pessoas gostam muito, tem muito esse questionamento, né? A respeito exatamente do processo do desencarne. O processo do desencarne é a primeira coisa que eu percebo que as pessoas se olvidam, deixam de lado, não fica claro. É um ponto fundamental chamado perispírito. As pessoas só falam de espírito e corpo etéreo, corpo material. Mas tem o perispírito, que é desculpem usar assim um jargão, é a grande sacada do negócio, é o perispírito. Porque o perispírito é o que vai conectar esse feixe de luz, que é o que nós somos efetivamente aqui dentro, alguns mais brilhosos, outros nem tanto. Que vai conectar esse feixe de luz, essa coisa do universo, essa estrelinha que cada um pode ser, ao corpo, que é o que, após um desencarne, dependendo do seu grau evolutivo, etc., você tem até condição, até mesmo, de escolher como você se apresenta. Você se apresenta dessa vida ou de outra vida, como eu já ensinei várias vezes, a respeito de entidades. Um preto velho que você incorpora, vem com o buteto de preto velho. Mas, às vezes, na última encarnação, ele foi um médico. Não foi preto velho, foi preto velho 500 anos atrás. Então, o perispírito é que vai nos dar esses conceitos. Em um momento de desencarne, a grande preocupação é a seguinte: conforme esse fluido vital está se extinguindo, e a pessoa vai passar pelo desencarne, isso está lá no Céu e Inferno também, nesse livro. Todos os espíritos, ali os relatos, esse livro é desses que eu falei para vocês, que é em cima de várias psicografias, vários lugares do mundo. Então o livro foi editado em Paris, mas ali vem relato da Áustria, relato da Alemanha, então é para provar que a parte ele chama de espíritos felizes, todos batem na tecla. Para mim foi um sono. Quando eu acordei meio sonolento, eu já estava aqui no espaço, eu já estava acolhido por outras. Aquela psicografia que você trouxe, não foi isso?
mãe ou irmã, não lembro como foi. Quando eu cheguei aqui, já estavam me esperando. Que coisa incrível. Isso daí é um espírito feliz. Aliás, até pela idade que a moça desencarnou, já demonstra isso. Por quê? Aí eu sou obrigado, antes de responder totalmente, pegar isso daqui. Uma frase que se usa em várias línguas, né? Os bons morrem cedo, ou os bons vão embora. Né? Fala-se muito isso, é verdade. É verdade. Como que você vai manter numa prisão, como que você vai manter no cárcere alguém que já está puro, que já pagou sua dívida e que pode ir adiante? Você vai querer manter aqui? Deixa ir para um lugar melhor, meu Deus do céu. Deixa ir adiante. Então, uma moça que morre numa tenra idade, de 19, 20, 23 anos de idade, ela pagou já suas expiações aqui na Terra, está pronta para ir adiante. Isso é tão comprovado. Veja como Deus é justo e é perfeito. Tão comprovado que lá, nessa psicografia que você trouxe, ela fala, ela nem teve passagem umbralina, ela nem soube o que é ir para umbral, ela nem soube o que é ficar presa ao corpo, ela nem soube o que foi aquele torpor de falar, nossa, o que aconteceu comigo? O meu corpo está aqui, por que eu falo e ninguém me responde? Que é a confusão mental da maioria dos espíritos que passam por isso. Não se enganem, não. Aliás, uma das coisas, já falo aqui para o meu grupo, eu já estava para falar para vocês, antes até de entrar. Não se enganem. O trabalho espiritual, quando você se torna um verdadeiro trabalhador de Aruanda, você se propôs a fazer isso, é porque você tinha coisa para pagar aqui, meu chefe. E lhe digo mais, se você virou chefe de terreiro, aí é que você estava devendo mesmo o cartório. Estava ruim o negócio. Você pegou a bucha para você resolver. Não está fácil. É uma realidade. É a expiação, é o pagamento. Então, por isso que às vezes a pessoa fala, não, eu sou altamente espiritualizado, eu sou um pai de santo, eu não sei o quê. Morra atropelado ali fora para você ver se você não vai sair correndo, chegar em casa, fala com a esposa, por que você está chorando, não sei o quê. Recorrer ao cinema aqui. Um filme que declarou isso muito até assim, divertido, eu diria, nesse sentido, foi um filme chamado O Sexto Sentido. Você passa o filme inteiro achando que o casamento está em crise. Fica com raiva da moça. Fala, nossa, olha ele se metendo com o rapaz que trabalha com ela, flertando com o moço, o marido aí desesperado. Tá logo, o marido já tinha morrido. Só que ele não sabia. Lá no final do filme que você vai descobrir que o cara está morto. Então, esse sentimento de ficar aturdido, perdido, é uma coisa que pega em qualquer um de nós. Não pense que porque você acredita na espiritualidade, não, eu tenho segurança, eu sei que a gente continua vivo. Por isso mesmo que você está achando que você está vivo. Por isso você tem certeza que você está vivo. Você olha para você, você se vê. Então, se eu puder chamar de fluido vital, seria isso, mas não é fluido vital nesse caso. É o perispírito que continua manifestado daquela forma. E aí nós temos as informações de acordo com relatos também sérios, seríssimos, que é por isso que existem esses espíritos desencarnados que, como pode, continua sentindo fome, continua sentindo frio, continua sentindo, sei lá, dor na perna que tomou o carro de lado. Não era para ser, lógico que não. Mas o perispírito, se ele continua grudado no corpo, levemente fica assim. Fortemente vai para dentro da cova junto com o corpo. Existem relatos, os vermes estão me comendo, me tirem daqui. Claro, ele está totalmente preso. Quanto mais materialista o espírito, menos ele consegue aceitar a situação em que ele está. Se ele não consegue sequer aceitar a situação em que ele está, quem dirá, quiçá, ele vai rogar a Deus. Que Deus não existe. É bobagem. É coisa lá que a minha mulher que gosta de ir lá na igreja. Aí fica difícil ter um diálogo com essa pessoa. Ela não acredita num universo completo. Pode falar. É minha pergunta. Sim, continuando a linha de raciocínio do senhor. A Umbanda ou o kardecismo ou espiritualidade de modo geral tem alguma premissa a respeito da cremação ou do enterrar? Porque isso... Fantástico. Ó,
Os meus irmãos bandistas que me perdoem, mas eu falo, filha, você me escuta há uns 2 anos já falar esse tipo de coisa. Antes de existir o Raiz de Caminhos, eu já falava. Vocês me perguntam coisas que, graças a Deus, eu consigo responder para vocês pela minha história kardecista. Falava isso naquela época, nós não tínhamos trabalho kardecista. Então, perante a Umbanda, tudo isso que eu estou falando é área de sombra do celular. Fica a exclamação no seu celular, não tem nem 3G lá, não tem nada. Você não consegue mandar um WhatsApp para ninguém dali, entendeu? Não se fala sobre esse assunto. A Umbanda, raiz, Oxalá chamou incorporar. Mas não tem um livro, não, você vai aprender tudo com o seu caboclo. Eu sempre ouvi isso. E aí, tudo bem, tem hora que eu também lanço mão dessa frase em outras situações. Não, então incorpore sua entidade vai te falar o que você deve fazer. Agora eu quero saber aqui, dos médios que aqui estão, só aqui, que estão aqui dentro, sem contar o pessoal que está aí fora. Você confia que você vai incorporar seu caboclo e todas as diretrizes que ele trouxer é batata? Tudo bem, se você confia, perfeito. Eu que estou nessa história faz tempo, eu sou muito cauteloso antes de falar que não, vou incorporar aqui uma entidade e ela vai dar as ordens, vai fazer. Eu não faço essa coisa. Eu fiquei recolhido 21 dias e saí exatamente no mesmo grau que eu estava. Escuto falar aí de gente que incorpora e a entidade da ordem de trabalho, com o próprio médium, não sei o quê. Marmotagem um pouco é bobagem, né? Mas, enfim, essa primeira parte era importante que fosse falar. Então, esse assunto, perante a Umbanda, não. No kardecismo, peculiar essa sua questão. Nesse meu recolhimento, eu fui agraciado com o empréstimo de 3 volumes muito interessantes que um dos meus filhos aqui da casa, e eu li esses livros. Gozado. O livro que mais me tocou profundamente, que me abriu os olhos, é um livro pequenininho, assim, chamado Ismael, contando sobre um espírito que conviveu com Jesus Cristo na mesma época que Jesus. Me tocou profundamente aquele livro. Mas um outro livro, um manual assim mais sério, naquele livro, por exemplo, ele cita isso daí. Dentro de discussões, mas ali já estamos falando anos 50, o livro ali ele é editado em 53, alguma coisa assim. Não, que não se pode cremar, porque tem que dar o tempo para o corpo poder... Gozado. Ele veio falar isso agora. Só que no céu e inferno do Kardec, eu até fiz questão, teve um momento, não foi, Amanzinho? No meio da camarinha, eu pedi você trazer o céu e inferno para mim. Eu falei, traz aqui o céu e inferno, opa, peraí, eu sou professor, chefe. O cara dá uma citação aqui, eu vou buscar lá do outro lado. Algum outro autor falou sobre esse assunto. Aí eu lembrava isso daí, que eu li o céu e inferno 15 anos atrás. Mas, aí eu fui lá, no céu e inferno está muito claro. Não existe... em todo momento, no céu e inferno, em toda a obra de Kardec, é falado, o corpo não é nem chamado de corpo, é chamado de invólucro. Porque é apenas meu invólucro corporal que ficou para trás. Eu estou aqui, minha filha. O meu corpo já se foi. Quer pôr fogo, põe, não vai mudar nada. Então, eu percebi que, em algum momento, surgiu uma corrente kardecista que começou, por algum motivo, a criticar a cremação. Mas lá atrás, nos primórdios do negócio, metade do século XIX, já havia sido discutido isso e havia sido colocado que não há nenhuma questão sobre isso, não. Né? Pode perguntar, filho. Mas será que essa questão da cremação, de eles levantarem, será que não é por causa do grau evolutivo do espírito que desencarnou, justamente pela questão de ficar preso ao corpo? Se ele está numa situação lá e o corpo queima, aí o cara fala, e aí? Eu entendi a sua colocação. Perfeito. Adoro. Acho muito bom. Acho muito, muito salutar. Lógico, a pessoa, espírito, estou falando. Pessoa, sim, claro, né? Sim, pessoa, espírito. Não é o corpo. A pessoa está presa ao corpo, perispiritualmente. Pontos estão vendo? Porque não sabe coloca no corpo, né? O bicho vai queimar junto. Claro, aí sem dúvida nenhuma. Mas, bom, aí, passarinho que come pedra, né? É aquele negócio, né? Se você lá atrás falou para sua família que você queria ser cremado, esteja preparado espiritualmente e psicologicamente para esse momento. E eu acho que isso envolve até a doação de órgãos, por exemplo. Sim. Você colocou lá como doador. Vão chegar lá, o que tiver bom vai doar.
E se você espiritualmente não tiver o conhecimento, você, sei lá, o cara, o coração... Vai sentir mutilado. Isso. O perispírito ele vai desencarnar, ele vai continuar sentindo aqueles sintomas. E não tem o corpo mais lá para ele se apoiar, ou não sei como... Pessoal, nós estamos há 5 minutos e ninguém da assistência fez uma pergunta. Eu quero ali, por favor, manda ali. Presença rara, presencialmente. Opa, meu Deus. Ixi, até desmontou isso aqui. Vê se está chegando o Olha áudio. as energias. Está chegando o áudio? Perfeito. Então, Eu queria... pode pegar para ela o microfone assim. Alicia, eu quero até apontar aqui, minha filha Alicia, ela mora em outra cidade e acompanha a nossa live, se beneficia disso tão bem. E hoje estou com a alegria da sua presença aqui. Então, por favor, fique à vontade para fazer sua pergunta. Obrigada. Eu queria compilar um pouquinho algumas ideias que você colocou aqui e acompanha meu pensamento, a ver como é que a gente articula. Isso. No primeiro momento, você iniciou o encontro dizendo que nós deveríamos seguir os princípios dos cristãos. Evangelho de Cristo. Do Evangelho de Cristo. Entendo eu, dentro da cultura ocidental, as crenças do catolicismo ou do cristianismo lá do começo, quando ainda Jesus Cristo existia como humano. Isso. Tá? São valores que conversam bastante, embora minha filha não goste muito, com os valores universais da ética, tá bom? Perfeito. Aí depois, em determinado momento, você diz, isto aqui é uma casa de Umbanda, e a Umbanda se preocupa com os espíritos vivos. Não, cuidar dos vivos. Cuidar então, dos espíritos as entidades vêm com o intuito de cuidar da assistência, de vocês quando chegam aqui. Um dia você chegou assim dos espíritos vivos. E o kardecismo se ocupa dos espíritos mortos. Não apenas, mas eu diria, hoje, olhando com mais atenção, eu percebo que belos aí 70% do trabalho é muito mais focado nisso. Porque, efetivamente, aqui com vocês, como vai ser daqui a alguns minutos, é aquele momento do passe magnético. Mas não existe muito mais do que isso. Ou seja, é a palestra, o estudo e o passe magnético. Mas o grande momento nosso, qual que é? É a psicografia, é o acolhimento fraterno dos espíritos que precisam de ajuda, a desobsessão e assim por diante. É nesse sentido. Minha pergunta vem agora da seguinte forma. Nossa casa é de Umbanda. Sim. Precisamos estar preparados dentro da nossa mediunidade para lidar com as questões das pessoas que vêm a serem assistidas. Sim. Então, por que eu tenho que trabalhar toda a questão kardecista que parte como princípio de gente que está desencarnada? Em que momento eu consigo fazer essa ponte? Então, por que eu não vou numa igreja católica sim. e pego lá os princípios do evangélico? Perfeito, eu adorei. E eu sei que a sua pergunta nesse sentido... Se eu não puder pegar... E eu sei que a sua pergunta nesse sentido é quase que provocativa, no bom sentido, entre nós temos muito essa troca de ideias. E adoro essa sua provocação, é fundamental. Vamos lá. O kardecismo vem para apoiar a Umbanda. Na minha visão hoje, isso é muito claro. O kardecismo vem para apoiar a Umbanda, trazendo para o médium de Umbanda esses conceitos cristãos do Cristo, sem pensarmos em religião católica, mas do Cristo verdadeiro, trazendo os ensinamentos que ele estava o tempo todo dando aquelas alfinetadas e falando, no reino de meu pai há muitas moradas, meu pai é que é o rei, e assim por diante, que ninguém entendia nada, e ele falava mesmo, eu falo por parábolas, porque é assim e pronto. Então, é desse Cristo que eu percebi que nós estamos carentes na nossa Umbanda, desses princípios. Volto a dizer uma coisa que talvez eu tenha pincelado de uma forma muito sutil, eu vou tentar ser um pouco mais incisivo. Eu sei, antes que eu seja aqui execrado por irmãos umbandistas, eu sei que todas as entidades de Umbanda, de Exu a Caboclo, a criança, todas as entidades vêm falar, na verdade, do amor de Cristo de forma velada, sem citar categoricamente isso.
Como eu disse naquele momento, eu nunca vi um caboclo falar que é para você pegar uma arma e ir lá se vingar do seu vizinho que jogou lixo no seu quintal. Nunca vi um caboclo falar uma coisa desse tipo, nem Exu. Não existe isso. Na Umbanda que eu pratico, onde eu fui iniciado, não existe isso. Existe tolerância, existe amor ao próximo, existe busca por fazer bem. Essa é a verdade. Porém, sem isso ficar claro, que na verdade tudo isso está intimamente alinhado com os ensinamentos de Cristo, a pessoa tem uma grande chance de se perder no meio do caminho. E quando ela vê, ela mesma está tendo um comportamento hipócrita, porque ela vai incorporar uma entidade que vai falar sobre amor ao próximo, etc., e ela não está fazendo o mínimo esforço para se cobrar a respeito disso. Essa é a questão. Agora, eu não quero também ser mal interpretado perante a nossa comunidade desse terreiro. Eu não tenho, em nenhum momento, uma expectativa de falar que 100% do corpo mediúnico de Umbanda esteja aqui conosco no grupo kardecista Raízes e Caminhos. Não tenho essa expectativa. Eu sei que não é assim. Mas eu vou ser obrigado a levar para toda a nossa comunidade essa palavra de Cristo, pouco a pouco. Semanalmente, naquelas reuniões que nós fazemos antes da gira, vamos falar um pouco sobre o ensinamento de Caboclo aqui, de Preto Velho? De onde que já vem isso? Isso já não é citado no Evangelho de Cristo? Nós estamos conseguindo pôr isso em prática? Então nós temos que realmente nos provocarmos, cobrarmos mais de nós mesmos, porque aí vem uma coisa que eu falo para o pessoal aqui faz muito tempo. Quando eu aprendi isso com o tempo, viu? Com as coisas que eu faço, não é nem só em atividade de Umbanda. Quando a gente se joga numa coisa para atingir nota 10, ainda assim você vai sair com 7,5 com louvor. 8, olha lá. Se você já entrar mais ou menos, nem estudou direito para a prova, aí, amigo, se o seu professor é bom e preparou uma boa prova para você, se você tirou 3,5 é muito. Pode ter certeza. Então, eu entendo que a nossa vida é desse jeito. Se nós nos esforçarmos enormemente, a gente ainda vai comprar o pão de queijo de manhã e a menina vai maltratar a gente. E você tem vontade de maltratá-la de volta. Mas daí você lembra um pouco disso aqui. Fala, calma. Vamos tentar pôr em prática aquilo que a gente está falando. Senão, é hipocrisia, é mentira. Agora, eu deixo aqui também o seguinte. Não, porque aí, de novo, é a palavra de Deus isso. Eu falei hoje, Deus não é inexorável. No momento que você pede perdão sincero e você quer reparar o seu erro, Deus está pronto para te ouvir. Então eu digo, nós não podemos passar uma eternidade julgando as pessoas pelo que nós vimos elas fazerem no passado. Porque a cada dia nós podemos nos reconstruir e começarmos a tentar escrever uma nova história. Essa é a grande questão. Então, esse diálogo que existe, eu vejo só assim. O médium de Umbanda tem muito a se complementar, a se aprofundar, a aprender dentro dessa filosofia que nós estamos discutindo aqui. E no meu caso, na nossa casa, mesmo que os meus filhos não venham todos, eu sei que não virão todos aqui, eu vou levar as palavras mais fundamentais até lá. E fica reservado aqui o quê? A prática do trabalho kardecista. O que é a prática do trabalho kardecista? É justamente a psicografia, é a possibilidade de espíritos se manifestarem, e isso não vai acontecer na Umbanda. O que acontece na Umbanda? Um exemplo muito assim, breve e fácil. Estamos aqui, gira de caboclo. E aí, está aqui tocando a tabaca, etc. Fila na frente de uma entidade. Não é assim? Que é o dia a dia nosso. E aí a pessoa começa a dar sua dor, passar mal na fila. O assistente, não é? Começou a passar mal. Que eu chamo de dar um patatu. Às vezes, nesse negócio que deu na pessoa, é um espírito que está se manifestando através dela. A gente vai tentar identificar o que está acontecendo. É uma entidade guia? É uma entidade, um espírito que vem trabalhar em nome de Deus? O que essa pessoa precisa? Organização
para que ela siga o seu caminho mediúnico. É o que é chamado na Umbanda um egum, espírito sofredor, obsessor, etc., aquelas coisas todas. Na Umbanda, o que nós fazemos? Limpamos a pessoa, coloca aquele paninho na cabeça, não sei o quê, e semana que vem estamos de volta. Por quê? Entende-se que naquela ritualística, que nós ali estamos trabalhando, eu não posso misturar ali as coisas, tem que fazer as coisas do jeito certo. Da mesma maneira que aqui nós estamos protegidos por entidades altamente comprometidas em manter a harmonia e manter esse local espiritualmente equilibrado, na gira de Umbanda também. Então, aquele obsessor que ali se manifestou, ele é limpo e é transportado por aqueles espíritos que ali estão, que nós chamamos de Exus. Levam embora. Agora, aqui no kardecismo, não. Aqui no kardecismo a gente vai trazer, vai falar assim, venha meu irmão. Então, é bom, não sei o quê. Não, ele é um irmão nosso, que está precisando de ajuda. E vamos tentar ajudá-lo até onde for possível. E por isso que estamos formando esse grupo, que ainda é um grupo que está engatinhando. Por isso que eu bato na tecla da humildade. No momento que perdeu a humildade, acabou. Então, é a tranquilidade. Hoje nós vamos dar um passo adiante, minha filha. Vamos dar um passo adiante aqui, já me organizei com o grupo. Vamos dar um passo adiante e vamos ver como que as coisas acontecem. E aí, é passo a passo. É pouco a pouco. E assim a gente chega até lá. Consegui responder? Conseguiu ser? Tá? Eu acho que até talvez depois... mais um pouquinho, mas vamos deixar para outro dia. Não, depois a gente até faz um offline ali, a gente faz entre nós ali, tá? Pessoal, só para respeitarmos os horários, né? Eu acho que chegou ao término. Poderíamos deixar aí o que não foi discutido hoje para a próxima semana, gravarmos pequenos vídeos e soltarmos, tá? Eu peço 1 milhão de desculpas a quem está nos acompanhando e não teve a oportunidade de ter a sua pergunta respondida hoje. Vocês viram que hoje o debate foi muito caloroso, graças a Deus, muito sério, muito profundo, sem ler nada, hein? Sem ler nada, imaginem, o que vem por aí, tá? E também, igualmente, peço desculpa a todos que estão aqui, caso tenham alguma pergunta que gostaria de ter feito e não houve possibilidade, eu me comprometo, ao final dos trabalhos, trocarmos mais algumas ideias aí, com todo o carinho, todo o amor do mundo com vocês. Me despeço agora de quem está nos acompanhando de forma à distância, virtual. Muito obrigado a todos, porque agora a próxima parte é realmente, ritualisticamente, algo fechado e não faz sentido ficar aberto. Muito obrigado a todos.